Você notou no episódio piloto de O Incrível Circo Digital que existe outro morador na tenda do circo que apareceu, mas ninguém deu seu nome ou falou sobre ele? A gente descobriu que fora todos os personagens que aparecem sentados à mesa no final do episódio, que vão ser os principais da série, a gente pode ver em um determinado momento, quando Agatha, Pony e Jax estão indo até o quarto do Kaufman, uma placa que não tá riscada, o que indica que ela pertence a alguém que tá morando lá. Pela imagem que tá na porta, a gente pode ver que se trata de uma espécie de boneco de madeira e que não tem rosto, como se fosse uma espécie de marionete. E quando Pony tá procurando Caim pela tenda, ela abre várias portas, cada uma mostrando uma coisa mais esquisita que a outra. Mas em uma delas ela encontra exatamente aquele personagem que tá na porta do quarto dentro de uma banheira, como se estivesse tomando banho. Só que logo na sequência ele libera uma espécie de rosto de desespero que solta um urro de dor. Pois é, tudo indica que se trata do mesmo personagem que tá estampado na porta do quarto, e que também tá no banheiro com uma janela onde é possível ver um céu azul. Cara, isso é bizarro, mas ao mesmo tempo é bem curioso. E parece que o Incrível Circo Digital vai se aprofundar nessa vibe cada vez mais sinistra, que foi o que tornou a animação um verdadeiro fenômeno na internet. Esse foi só o primeiro segredo oculto que a gente descobriu em O Incrível Circo Digital. Para conhecer quais outros a gente descobriu, é só ficar até o final desse vídeo. E vai por mim, um dos segredos que a gente achou é assustador. Então pega a pipoca e bota um headset, que tá começando mais um Team Vídeos. Se você viu o episódio piloto de O Incrível Circo Digital, ou viu o nosso vídeo que fala sobre ele, com certeza você notou que todo o circo digital, na verdade, é uma espécie de prisão, mesmo que não tenha sido projetada para isso. Já que a gente não sabe quem criou aquele lugar ou com qual finalidade, o fato é que uma vez preso lá, parece ser impossível sair. E o apresentador e pessoa responsável por receber os novos, entre aspas, condenados a ficarem lá, possui um nome um tanto quanto exótico: Caim. E o interessante é que a gente descobriu algumas referências à história bíblica que contém um personagem chamado Caim, que acabou tirando a vida do seu irmão por pura inveja. O nome do seu irmão era Abel, e quando a Pony acha que encontrou finalmente uma saída, a gente pode ver a logotipo de uma empresa logo acima da parede, e ela se chama CIA. E não, gente, não tem nada a ver com a loja de roupas brasileiras, já que a animação não é daqui. A gente percebe que a logomarca possui duas letras em destaque, o C e o A. Essas duas são exatamente as iniciais de Caim e Abel, os dois irmãos que fazem parte da história que tá na Bíblia, que originou o primeiro homicídio da história. Cara, isso é bem bizarro, porque pode indicar que essa animação tá caminhando para algo muito mais pesado do que se possa imaginar. E sim, existem mais segredos que a gente descobriu que deixam isso ainda mais claro. Mas antes precisamos falar sobre os personagens eliminados. O Incrível Circo Digital ainda é um grande enigma com relação à sua finalidade e motivo de existência. Mas uma coisa é certa: nele existem sempre jogos criados pelo Caim. E como você sabe, em um jogo, para existir um vencedor, vai existir um perdedor. No caso do jogo que a gente viu que os personagens tinham que capturar os Glosmas, quem perdeu foi a rainha deles, que acabou sendo completamente estraçalhada pelo Kaufman, em sua versão louca e doentia. Mas ao longo de todo esse tempo que o pessoal tá lá, o que aconteceu nos outros jogos? Quem perdeu e o que aconteceu com eles? A gente não pode afirmar com certeza, mas o fato de ter vários rostos com X no corredor dos quartos nos mostra que talvez, muito provavelmente, alguns dos personagens do circo acabaram sendo literalmente eliminados da tenda. Talvez depois de perderem vários jogos ou apenas um. É impossível dizer, mas o fato é que ao longo do episódio, a gente pôde perceber 9 rostos com um X sobre eles em placas ao longo do corredor dos quartos, que vão se tornar 10 agora que o Kaufman não vai dormir mais lá, mas sim no porão. Sim, 10 é bastante coisa. Muitas pessoas pensaram que esses rostos com X em cima se tratam só de personagens que enlouqueceram.
Mas a gente tem certeza que esse não é o caso de todos eles, já que quando Caim abre o porão, a gente pode ver alguns seres lá embaixo iguais ao Kaufman, em sua versão enlouquecida. Mas com certeza eles não eram tantos, o que dá a entender que outros eliminados tiveram um outro destino, e que talvez tenha sido até pior, a ponto de deixar os personagens loucos e desesperados à procura de uma saída, como aconteceu com o Kaufman. Sinistra. Já que falamos dos rostos que vimos nas portas dos quartos com o X, um deles em especial chama muito a atenção. Se trata de um personagem idêntico ao Kingo, só que com cores diferentes, com o manto vermelho e a cabeça como uma peça de xadrez em um tom mais escuro. Como ele tá com um X, significa que ele foi retirado do convívio da tenda de alguma forma que a gente ainda não sabe. Ele pode tanto ter enlouquecido, como ele pode simplesmente ter morrido em algum jogo, como ia acontecer com a Zubul, caso tivesse sido digerida e transformada em gosmas pela rainha. E o que torna o mistério ainda mais intrigante é o fato de que todos afirmam que o Kingo é o cara que tá há mais tempo ali na tenda, tanto que ele tá à beira da loucura constantemente. Mas sobre esse personagem que não tá mais na tenda, algumas teorias estranhas que fazem até sentido surgiram. Uma delas afirma que ele e o Kingo foram os primeiros a serem levados para o circo digital, e em algum momento ele enlouqueceu ou morreu lá dentro. Outra fala que nem sempre o Kingo teve aquela aparência, mas que ela na verdade pertencia a esse outro personagem. E quando o Kingo ganhou um jogo criado pelo Caim, esse outro indivíduo perdeu. Ele acabou ganhando como prêmio essa nova aparência. Mas além dessas duas teorias, existe uma outra muito mais pesada e sinistra, que diz que os dois, Kingo e esse outro personagem, na verdade eram irmãos gêmeos na vida real, e foram os dois transportados para o circo digital. E aí, em algum momento, os dois acabaram repetindo a mesma história de Caim e Abel. Ou seja, o Kingo, por algum motivo que a gente ainda não sabe, acabou matando seu irmão, e por isso ele nem tá mais lá. E a culpa e remorso fizeram ele se tornar esse ser que tá sempre falando coisas sem sentido, o que acaba levando a outro segredo ainda mais sombrio. Por que aquelas pessoas foram parar no circo digital? Se tem uma coisa que a gente pode afirmar que com certeza tá dentro do incrível circo digital, não é um prêmio ou algo que todo mundo desejaria. Pelo contrário, gente, tá lá parece mais uma punição. Mas peraí, e se realmente for isso? E se toda essa galera realmente estiver ali como uma forma de pagar pelos seus pecados ou quem sabe até mesmo crimes? Isso com certeza faria muito mais sentido. Principalmente se a gente considerar que todos eles possuem algum tipo de perturbação mental em algum nível ou grau. O Jax, por exemplo, é totalmente insensível e não tem nenhuma gota de empatia, sendo considerado até mesmo um provável psicopata. A Zubul não liga pra ninguém e culpa pessoas que nem estão presentes. A Gangle possui dupla personalidade, assim como as suas duas máscaras indicam. Hagatha, apesar de ser simpática, possui traços narcisistas e de egocentrismo em um determinado grau. O Kingo é excêntrico e perturbado, e a Pony, apesar de ter um pouco de consciência, deixou todos para trás sem nem pensar duas vezes, quando viu uma porta com o nome Saída, quando podia ter chamado geral e proposto que todos saíssem de lá juntos. Entende porque aquilo pode ser uma espécie de local em que eles foram enviados para pagarem por alguma coisa de alguma forma? Não só isso é bem possível, como é bastante provável. E é o que a gente espera conseguir descobrir completamente nos próximos episódios. Mas se eles cometeram atos ruins que os levaram para lá, seria possível dizer que eles são assassinos? Essa é uma possibilidade que não está descartada. Pelo contrário, ela pode ser bem provável. Se o circo for um tipo de tortura ou prisão digital, em que pessoas que cometeram um tipo bem específico de delito são enviados, algumas coisas podem fazer bastante sentido. Como, por exemplo, o fato de terem suas memórias apagadas, para não lembrarem o porquê estão lá, já que se soubessem poderiam se conformar em estar pagando por algo que merecem. Mas aí surge uma outra pergunta.
qual tipo de crime alguém cometeria para merecer estar naquele lugar. A gente não pode afirmar com certeza, mas talvez o local seja reservado para pessoas que cometeram homicídios. Não qualquer tipo, mas sim o mais cruel e vil de todos: matar o próprio irmão ou irmã. Isso explicaria o porquê da marca Caim e Abel estar presente no lugar. E sinceramente, parando para pensar, essa é uma coisa que faz total sentido. Nosso último segredo está relacionado ao nome daquele que parece ser a nossa personagem principal, a garota desconhecida. Isso porque ninguém sabe de verdade o nome dela. Quer dizer, ninguém sabe o nome de ninguém ali, já que nenhum deles se lembra de nada antes de ir parar lá. E eles se chamam pelos apelidos que o Caim deu para cada um deles. E o nome Pony possui um significado um tanto quanto enigmático. Depois de pesquisar bastante e não achar nenhum significado aparente para esse nome, alguém na internet localizou uma palavra em um idioma muito complexo, que vem do alfabeto cirílico e que é utilizado em países como a Rússia, Sérvia, Bulgária e a Ucrânia. E traduzindo para o nosso idioma, ela simplesmente significa lembrar, que é realmente o que a personagem mais quer, além de fugir daquele lugar que parece estar deixando ela quase louca. Isso demonstra que, ao que tudo indica, a jornada de Pony no incrível circo digital vai girar em torno dela descobrir o seu passado e como ela foi parar onde está agora. E talvez seja até melhor para ela que não se lembre de mais nada, pro seu próprio bem. Esses são os 7 personagens ocultos em um incrível circo digital que a gente descobriu só pra te contar hoje. Se você curtiu esse vídeo, você vai gostar com certeza dessas 2 sugestões que a gente separou pra você continuar se divertindo. Eu fiquei sabendo que o vídeo da direita é bem legal, hein?